Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula de nossas lições bíblicas. Estamos aqui na sala dos adolescentes. Nossos queridos juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. Estamos indo já para a reta final, chegando já muito próximo ao final. Estamos na nossa lição de número 12. E a lição de número 12, ela tem como título o lar e os meios de comunicação. Como que os meios de comunicação aí na sua casa? Como que eles são vistos? Como que eles são tratados? E desde já gostaria de convidar você a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, caso ainda não seja inscrito. Também a dar like neste vídeo, nesta videoaula, e compartilhar esta aula para que outras pessoas também façam parte daqueles que irão estudar e refletir a respeito da palavra de Deus, a respeito desse tema que é tão importante. Então, se inscreva aí no nosso canal, que tem aulas das mais variadas faixas etárias. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso assunto propriamente dito, que trata especificamente sobre sobre os meios de comunicação dentro do lar. Que impactos ele causa, os meios midiáticos, eles causam no seu lar. Será que existe aí um entendimento, uma harmonia? Porque os meios de comunicação eles acabam formando opiniões também, fazendo com que pessoas se identifiquem mais com A ou com B. Será que isso tem sido harmonicamente entendido? Será que há harmonia ou desarmonia? Será que há respeito ou desrespeito nessas situações em que a mídia está presente dentro da sua casa? E qual é o efeito que ela tem? E para embasar nossa lição, nós temos aqui o nosso texto bíblico que está em Salmos 127, do versículo 1 até o versículo 3, e depois os Salmos 128, do versículo 1 até o 4, que dizem assim. Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar duramente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 128, versículo 1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Versículo 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O nosso enfoque bíblico está em Provérbios, capítulo de número 24 e o versículo 3, que diz assim: com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma. Sabedoria e inteligência, conhecimento e inteligência, Conhecimento e sabedoria, algo que anda junto, e quando estão separados, aí não faz muito sentido. Você tem que ter inteligência e sabedoria. Inteligência e sabedoria. Inteligência é o conhecimento, agora a sabedoria é a maneira como que você aplica este conhecimento. Então, os meios de comunicação, eles influenciam a dinâmica do lar, afetando gravemente a comunicação entre os membros da família. Então, é bem interessante pensarmos nisso, que os meios de comunicação, eles têm um poder de inflamar as ideias, de fazer com que as pessoas se sintam bem ou não em defender a sua ideia e em contra-atacar outras pessoas no que diz respeito às ideias, no que diz respeito aos assuntos tratados ali na família, que são muitas das vezes advindos dos meios de comunicação.
Mas quando Cristo ele está centrado no lar, absolutamente Cristo é o Senhor daquele lar, daquela casa, os meios de comunicação estarão ali apenas para comunicar e jamais para trazer contenda. E assim, com certeza, saberemos lidar melhor com as situações. Os objetivos de nossa aula de hoje é saber que os meios de comunicação podem interferir no relacionamento familiar. Sim, eles podem. Compreender que o lar precisa estar sujeito ao comando de Cristo. Aprender como os meios de comunicação podem ser usados para o benefício do lar. Os meios de comunicação, eles também podem ser usados para o benefício do lar. O lar, né, a nossa casa, né, o lar, o doce lar, ele foi estabelecido por Deus como uma unidade básica da sociedade. Se você tem um lar bem estruturado, obviamente a sua família será bem estruturada e as pessoas dessa família serão normalmente pessoas de bem em que comporão uma sociedade. E uma sociedade por pessoas de bens, por famílias bem estruturadas, é uma sociedade mais feliz, também é uma sociedade mais próxima do ideal, do que é necessário para a palavra de Deus. A comunicação, em muitos lares, foi severamente afetada como a chegada de meios de comunicação como a televisão, a internet e os games, né? A comunicação em muitos lares foi afetada definitivamente quando apareceu os videogames, quando apareceu a televisão e quando apareceu a internet. Sabe por quê? Porque agora com os videogames, simplesmente, né, principalmente os mais novos, né, as mais novas que usam mais videogame, tem pessoas mais velhas que também usam, mas a predominância são pessoas de menor idade, eles ficam assim direto no videogame viciado. Os adultos também passam dias e dias jogando o mesmo jogo para finalizar determinada fase. Tudo isso causa graves problemas na maneira da comunicação no celular. Porque as pessoas quando estão ali, por exemplo, quem está jogando, não quer ser jamais atrapalhado, não quer conversar com ninguém. Quem está assistindo TV também não quer perder a cena do seu seriado que ele está lá vendo, magnífico. Então, e quem está na internet também quer aproveitar tudo que a internet está oferecendo. Então, assim, os meios de comunicação, eles interferem gravemente nos lares. Eles interferem gravemente na maneira como as casas, as pessoas, elas se comportam. Infelizmente, no caso a TV, a internet, os games e toda essa parafernália midiática que é usado como meio de comunicação também. Videogame sim é uma maneira de se comunicar, comunica a ideia de quem criou o jogo, comunica a ideia da criadora do console e infelizmente esses instrumentos, principalmente a televisão e a internet, elas têm contribuído muito para que as famílias se afastem cada vez mais, para que as pessoas cada vez mais estejam dentro da própria casa, mais distantes, estejam mesmo debaixo do mesmo teto, mas sejam pessoas completamente aquém das situações que ali acontecem. Ou seja, são perigos que os meios de comunicação, se não bem administrados no lar, pode causar. E uma coisa que ela pode causar que é muito grave é a quebra da comunicação no lar. Mas imagine só a situação. É muito desagradável, por exemplo, uma mãe que deseja a ajuda de uma filha, fala: filha, vem fazer tal coisa, vem me ajudar. A filha simplesmente olha e fala: agora não dá, espere que eu estou vendo minha novela, estou vendo meu desenho, estou vendo meu seriado. Ou o filho que deseja mostrar para o pai ou tirar alguma dúvida, escuta o pai lhe dizer: para com isso, sai daqui, você não está vendo que eu estou assistindo o meu filme predileto, meu jogo de futebol, meu jornal? Eu não quero que você me atrapalhe. Sendo que a criança queria mostrar algo que talvez fosse até para ele. Isso são ruídos na comunicação que os meios de comunicação causam dentro do lar.
Por favor, não me incomode. Não vê que estou assistindo algo? É isso que acontece quando alguém está assistindo algo e aparece a criança. Quando não acusam, se for no caso de uma criança, fala: você é criança, você não pode fazer isso ou falar aquilo. Justamente por quê? Porque a pessoa está ali totalmente envolvida com aquele meio midiático e a comunicação da própria casa, do próprio lar, está sendo abatida, né? Surrateada. Quando Cristo, mas aí nós temos, né? Quando Cristo é o Senhor do lar, porque há situações em que falta, né? Essa interferência, que falta essa boa comunicação no lar. E essa boa comunicação no lar, ela é prova de que Cristo não está naquele lar. Então, vamos ver agora aqui como que é o comportamento de quando Cristo é o Senhor do lar, quando Cristo é aquele que manda. O lar é de fato a instituição mais elevada do ser humano. Ela é instituída por Deus com o propósito de trazer felicidade ao homem, à mulher e aos filhos e dar aquela sensação de segurança. Sabe quando você está em qualquer local que você se sente seguro, mas que você entra dentro de casa, tranca a porta, que você se sente numa segurança total? Isso foi Deus quem planejou. Essa questão do lar, desse local inviolável, sagrado, que é seu, que Deus te deu, ou que você consegue estar, ou que você esteja, é o lar que Deus te deu, e esse daí precisa ter Cristo no centro. O lar precisa que os membros da família estejam voltados e olhando para o mesmo Deus. É necessário que Cristo seja o Senhor absoluto do lar. Nada é mais importante do que Jesus Cristo. Nada deve ser ou pode ser mais importante do que Jesus Cristo no lar. Marcos capítulo 12, versículo 30 fala assim: ama o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ou seja, no lar é Cristo que tem que ser o amado, aquele que esteja no centro, aquele na qual tudo que você for fazer, você vai pedir permissão ou vai pedir opinião a Ele. A Ele. Por isso nós precisamos ter total controle, absoluto controle de tudo que nós fazemos em relação às mídias. Porque nós não podemos deixar que a mídia, que os meios de comunicação no nosso lar, ele venha ferir a santidade de Deus. Sabe uma maneira de comunicar-se também que existe? São as comédias. Você já viu como cada vez mais os comediantes eles insultam a Deus em suas piadas sem graça? Eles insultam a santidade de Deus. Então não deixe que essas coisas ruins estejam em sua casa. Não deixe que essas coisas que ofendem a santidade de Deus entrem em nossos lares. Nada. Não pode haver nenhuma comunicação entre a luz e as trevas. Não pode haver, e muitas das vezes, piadas, programas, determinadas situações que passam na TV são trevas. E não deve haver nenhum tipo de ajuntamento. Vamos ver isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não se ponha um jugo desigual. Ou seja, como que você é cristão, você vê um cara contando uma piada que distorce, que desrespeita o cristianismo ou o Deus que o cristianismo acredita que é o Deus verdadeiro. Então não se pode julgar, não se põe um jugo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia Cristo tem com Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Ou seja, ele está falando assim: se o que você está vendo ali na TV é algo que é um descrente, alguém que não tem a fé em Cristo, alguém que não é cristão, está enchendo a sua cabeça de várias coisas, e você, a partir daí, começa a fazer confusão com todos de sua casa, cuidado. Você está tendo comunhão com as trevas. Cuidado para você não se tornar em treva. Porque se você de fato é luz, você não pode de jeito nenhum se misturar com as trevas. Sabe por quê? Você já percebeu que por menor que seja a luz,
Qualquer escuridão que esteja, ela cede essa luz, mesmo que seja só no tamanho dela, mas a luz sempre é vencida, as trevas sempre são vencidas pela luz, mesmo que seja só um pontinho brilhante de luz. Então não pode ter nenhuma comunhão entre luz e trevas, entre você e entre qualquer outra coisa que não seja de Deus. Mas você pode falar assim: o meu lar está completamente deturpado. Cada um busca nos meios midiáticos e nos meios de comunicação a sua verdade. Verdade relativa, tá? Entre aspas. Verdade que não é verdade. Sabe que está faltando Cristo? Está faltando Cristo assumir o comando, ou você deixar que ele assuma o comando. Porque quem está comandando a sua casa? Cristo ou a mídia? É o que aparece na mídia que faz que todos caminhem de uma forma, ou é a maneira que Cristo aplicou a sua vida? Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Será que você abriu a porta para Cristo, ele entrar e ser o Senhor da tua casa, e não a mídia, e não a TV, e não a internet, e não nada dessas coisas que prestam? Cristo pode, através de você, assumir o comando da sua casa. Se a sua casa está totalmente destruída, Cristo ele está batendo na porta aí agora, não da tua casa, mas do teu coração, para a partir daí ele bater na porta da casa e ser bem recebido e fazer uma limpeza geral na casa. Cristo conta com você para a sua obra. Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Será que você tem crido de fato que mesmo aquele teu irmão, mesmo seu pai ou sua mãe em uma situação tão decadente de pecado, de lamaçal de pecado, será que você ainda continua crendo que eles podem ser salvos? Observe que está escrito lá em Atos capítulo 16, versículo 31, que diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Para que a mídia não interfira no seu lar, você precisa agir com sabedoria. Ter sabedoria. Tiramos proveitos dessas modernidades tecnológicas, sem deixar que a influência negativa em nossa vida precise agir. Sem deixar que a influência negativa dessas coisas entre em nosso ser. Nós precisamos agir com sabedoria. Precisamos entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Precisamos provar, experimentar as coisas. Provérbios 4:6 diz assim: não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-o e ela cuidará de você. Ou seja, se você estiver junto da sabedoria, agindo com sabedoria, ela vai proteger você, porque quem é sábio sabe o que fazer. Provérbios capítulo 14, versículo 16 diz assim: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quando o sábio está em cena, ele se desvia do mal, ele vê o mal aqui, ele passa largo, passa distante, porque ele não quer saber de nada, de nenhum tipo de comunhão com o mal. Lembra do que nós vimos anteriormente? Que comunhão há a luz com as trevas? Então, quem está em Cristo, quem age com sabedoria, esse é alguém que se afasta do mal, passa longe do mal, não fica próximo ao mal. Também para que nós possamos ter controle dentro da nossa casa em relação à mídia, nós precisamos agir com disciplina e prudência. Isso é inevitável. É fundamental aprendermos a ter uma vida bem disciplinada e agirmos com prudência. A disciplina e a prudência são indispensáveis à vida cristã. Para ler bons livros, para a vida cristã, prefira ler bons livros, sabe? Leia literatura de autores que valorizam, que acreditam e respeitam a palavra de Deus. Tente evangelizar, tente visitar, tente ser útil na casa de Deus, que dessa forma as influências da mídia não adentrarão a tua casa. Ore a Deus, busque a Deus para que Ele traga paz em seu lar, para que Ele apazigue a tempestade.
Precisamos agir com sabedoria o tempo todo. Precisamos agir da maneira mais certa em nossa vida. Ser sábio é agir de maneira a agradar sempre o reino de Deus. E eu sei que não é fácil, porque muitas das vezes até conhecemos algo, mas a nossa sabedoria está distante, nós agimos de maneira errada, não sabemos aplicar o conhecimento. Mas Cristo, Ele conta com você e Ele quer que você seja a coluna em teu lar. Não deixe que a mídia impere em teu lar, mas que seja Cristo, através da sua palavra, que Ele venha ser o Senhor absoluto do seu lar e que o nome dele seja glorificado na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Amém.